sei qual é, mas o Vygotsky descreve muito bem isso, que ia dizer, o nosso pensamento, nós temos um pensamento interior que não é idêntico à linguagem externalizada. Quando nós falamos, estamos a externalizar o pensamento. Mas acontece muitas vezes, por exemplo, eu vou fazer, suponho, penso, vou fazer uma conferência, ou vou escrever um livro. Eu penso naquilo e na minha cabeça já está tudo feito. Está uma sequência toda, tudo muito bem gizado, delineado. Chegamos ao papel e começamos a ver, ei pá, isto está cheio de buracos, falta isto, falta aquilo, falta... Não é? Não vos acontece isso. É porque essa passagem do pensamento à escrita não é imediata, ou seja, o pensamento interior que nós temos é quase um pensamento sem gramática. São ideias, intuições, ideias incompletas. Nós não pensamos com frases propriamente, com frases bem construídas gramaticalmente. Portanto, todo o processo de escrita é obrigar a puxar esse pensamento interior associativo, desorganizado e a um fluxo de ideias muito grande, e nós temos que começar a separar o trigo do joio na nossa cabeça para podermos escrever ou fazer qualquer coisa. Bem? Além disso, a escrita é importante também porque, por uma questão de memória, porque isto é que vocês às vezes têm um sonho muito bonito e dizem, eu até podia escrever este sonho agora, mas não, vou escrever logo à noite. Logo à noite já nem se lembram o que é que sonharam. Estou a dar o exemplo do sonho, mas pode ser uma observação que qualquer que fazem numa sala de aula, ou ao sair da rua, etc. Que coisa interessante. Depois chegam ao fim do dia e querem escrever, já não me lembro, isso varreu-se tudo. Portanto, a escrita tem esse papel, além da organização do pensamento, conserva a memória das coisas. E por isso, na autoetnografia, a escrita faz parte ela própria do processo de investigação, tanto que há muitos autores de autoetnografia que dizem, se referem à escrita como um momento em que têm várias epifanias, várias iluminações, vários insights, que se não tivessem a escrever não teria. Eu até trouxe aqui alguns livros sobre a autoetnografia, se quiserem passar. E a escrita tem essa, aqui é uma imagem que, portanto, aqui à esquerda temos ali uma luz, mas é uma luz que está ofuscada por uma série de, eu não direi resíduos, mas nós somos bombardeados por pensamento. O budismo trabalha muito nessa base. Não é? O que é a meditação? A meditação é fazer com que a nossa mente pare um pouco o bombardeamento de pensamentos que nós temos. Bem, mas aqui não estamos a tratar do budismo, estamos a tratar de escrita, mas a escrita obriga-nos a fazer filtros do nosso bombardeamento constante de ideias e dar um caminho ao nosso pensamento. Caminho que não aparece se nós não escrevermos. Ou pelo menos se nós não falarmos. Falar também é uma coisa muito importante para organizar ideias. A Clarice Lispector tem uma frase que eu gosto muito, já não sei dizer exatamente, mas ela diz assim: mas como é que eu posso saber o que eu penso antes de primeiro ouvir o que eu digo? Ou seja, isso implica que nós, para conhecermos o nosso próprio pensamento, temos que externalizar, seja de forma oral, seja de forma escrita, mas para a investigação preferencial de forma escrita. E aqui está outra imagem em que à esquerda temos um conjunto de tijolos antes de escrever e à direita temos um conjunto de tijolos já com uma forma definida depois de escrevermos. A escrita tem esta função organizadora e ela não é apenas, a escrita não é apenas, eu ultimamente tenho feito muitos trabalhos qualitativos e vejo, por exemplo, faço uma análise temática de entrevistas, etc. Categorizo as coisas, aquilo dá muito trabalho para fazer bem feito em temas, mas depois quando chego ao final
para escrever, trazia pelas conclusões, etc. É como se estivesse a escrever tudo outra vez. Quer dizer, não, vêm novas ideias, vêm novas. E eu podia, mas eu escrevi isto lá atrás naquele tema e não está bem. Quer dizer, quando eu estou já no processo das conclusões, eu estou a descobrir ainda coisas. E os autoetnógrafos usam muito este refrão, digamos. Pensar como um etnógrafo e escrever como um escritor. Eles utilizam muito, ou nós utilizamos muito, a escrita não só de teoria, que escrevemos, ou de reflexões, mas também utilizamos muito outros objetos, como sejam histórias, contamos histórias, poemas. Eu tinha aqui, não vou ler porque é uma história muito grande, mas um exemplo de uma história que é, eu tinha um aluno que se chamava Napoleão. Antes da internet, na altura em que fazíamos muito de educação à distância, através de programas de televisão, livros de autoinstrução, etc. E para nós ficávamos sempre um bocado aflitos quando tínhamos de telefonar ao Napoleão, porque vocês sabem que uma da... se põe no tempo dos telefones fixos, estava a perguntar se está aí o Napoleão, a pessoa vai julgar que eu sou maluco, porque sabes que é um dos delírios mais frequentes de esquizofrénica, é a pessoa assumir aquela merda, eu sou o Napoleão. Mas nós ficávamos sempre, espero não me enganar no número, porque senão vou... bom, mas eu conto a história do Napoleão, que o Napoleão era um estudante que tinha... o Napoleão era um estudante muito aplicado, portanto um adulto, que tinha gravava as aulas e os livros em cassetes, naqueles cassetes de enrolar e tal, punha-os aos escutadores e ele dizia, eu quando vou para o trabalho vou sempre na monta com aquilo nos ouvidos para ir ouvindo. E eu depois nesta história relacionei com outro estudante, 30 anos após o caso do Napoleão, em que ele me dizia, por exemplo, e este estudante também me dizia, eu levo os livros, os meus materiais, eu levo para todo lado. Seja se vou para a praia, levo para a praia, se vou para o café, levo para o café, se vou para o emprego, levo para o emprego, ando sempre com tudo o que é para estudar, a acompanhar aquilo, por qualquer momento que eu tenho, eu vou aproveitar para estudar. E ele já agora dizia, o que acontece quando estamos aqui a fazer tudo para conseguir estudar, dizia-me Filipe, um estudante trabalhador de 45 anos, entre as aulas e mil e umas coisas mais, está tudo comigo, todos os materiais, tudo está na minha mochila, no meu telemóvel, no meu computador, nas minhas anotações, nos meus textos. Estão comigo no carro, a pé, em casa, no trabalho, no café, estão comigo o ano inteiro. É assim comigo e com muitos dos meus colegas, alguns com vidas incrivelmente difíceis. Ele estava-me a contar, e eu digo, faço aqui uma observação, ser capaz de imaginar quem está do outro lado, que situações acontecem do outro lado, sempre me pareceu algo fundamental para um formador à distância. Compreender, no fundo, que do outro lado pode haver vidas incrivelmente difíceis. No ensino à distância é muito fácil de esquecer isso. Como nós não estamos a ver as pessoas, nós estamos numa plataforma e estamos a lidar com uma audiência imaginada, uma parte das vezes, se nós não tivermos essa preocupação de nos pormos no lugar do outro e perceber quem está do outro lado, é muito fácil nós começarmos a fazer as neiras do tipo, eu não penso nas limitações de tempo e de vida que esta pessoa tem e dou um texto de 200 páginas para ele fazer um artigo para a próxima semana. Isto acontece. As pessoas não fazem ideia do que é que estão a fazer. Mas eu preciso, não só em termos da relação que eu estabeleço com essa pessoa, mas também no tipo de atividades que nós propomos. Nós temos que ter uma ideia o mais clara possível de quem está do outro lado. No meu caso, eu tenho que perceber que eu não estou a lidar com jovens de 20 anos que são estudantes profissionais, por exemplo. Estou a lidar com outro. Como? Mais velhas. Mas isso, se eu tivesse um público de 20 anos, teria que pensar também. Nós temos sempre que ter uma capacidade de descentração
para pensar nos outros. Por exemplo, nós pensamos, e é uma coisa que os trabalhos da Emília Ferreira também mostraram muito, que é o seguinte: é que nada é óbvio. Quem é que ia imaginar que para uma criança uma formiga é uma palavra grande e um elefante, uma formiga, uma palavra pequena é formiga e um elefante é uma palavra? Nós não. Para nós é óbvio que isso não é assim, mas para uma criança não é óbvio, não é? E aquelas coisas que eu vos contei sobre o que é que se escreve, o que é que se lê, imaginam que é uma criança que tem aquelas ideias e vem um professor e que vem só falar do método analítico ou sintético e não sei o quê, e junta esta letra com aquele som e a criança nem sabe o que é que ela está a falar. Mas qual letra? Uma letra não se lê. Se as palavras pequenas não se escrevem, isso é uma confusão, não é? Mas isto é um exemplo. A Emília Ferreira, e o Piaget também, ensinou-me a ter sempre presente que nada é óbvio. Por exemplo, com estes estudantes adultos, eu peço-lhes, naquela situação que eu vos falei, para fazerem uma entrevista e depois escreverem um relatório de investigação qualitativa, os professores, eles têm dificuldades. Por exemplo, têm dificuldades, eu digo-lhes assim: vocês, num esquema clássico de um trabalho académico, isto tem uma introdução, isto tem uma apresentação dos objetivos do trabalho, tem a metodologia, a recolha de dados, como é que trata os dados e tal. Vocês não imaginam, isto para eles é uma novidade absoluta. Para nós, professores, que fazíamos isto há 30, 40 ou 50 anos ou há décadas, isto é tudo óbvio, mas para eles não é. Às vezes começam, por exemplo, eles têm lá os dados para tratar e começam logo a dizer as conclusões que tiram depois da análise dos dados, vai logo para a introdução. Eu costumo dizer assim: vocês, dou-lhes este exemplo de Portugal, vocês suponham que estão em Lisboa e vão ao Porto, que é no norte de Portugal. Nunca foram ao Porto. Compram um bilhete de comboio ali em Lisboa, metem-se dentro do comboio. Vocês vão ao meio do caminho e já estão a dizer que as igrejas do Porto são muito bonitas. Vocês ainda não viram as igrejas. Vocês têm que respeitar uma certa sequência de... Mas isto é importante dialogar com os estudantes. O que é importante é nós não assumirmos que tudo é óbvio, porque as coisas não são óbvias. As coisas são muito claras para quem já fez os percursos, para quem aprendeu. Mesmo para nós, escrever um paper hoje não é uma coisa fácil, não é? Mas para estas pessoas que têm poucos hábitos de estudo, por exemplo, não é? São pessoas que estão, no meu caso, estão no primeiro ano de uma licenciatura, pessoas adultas, que já há muito tempo que não estudam. Portanto, tudo isto é preciso ser trabalhado com um espírito realmente de querer ajudar, de querer estudar com o estudante, de querer cuidar. Isso é muito importante. Não é? Mas eu estava aqui a dar um exemplo de uma história e estava... Eu ontem na apresentação do livro que fiz, eu vais ouvir a segunda vez, se calhar, dentro da autoetnografia nós podemos utilizar... A autoetnografia é um modo, de facto, de descrever a nossa experiência, mas depois podemos utilizar outras metodologias, porque numa autoetnografia, posso usar alguns questionários, não tenho nada contra, entrevistas, livres, estruturadas, semi-estruturadas, quer dizer, acaba por ter o que caracteriza uma autoetnografia, de facto, é ter dados de natureza muito diferente. Posso ter fotografias, eu vou buscar os cursos antigos que fiz, toda a documentação antiga que tenho, não é? Estava a ler por estes dias um texto muito interessante que se chama, eu vou-vos mostrar aqui, um texto de uma senhora que eu até suponho que é brasileira, mas que escreve em inglês e acho que leciona numa universidade americana ou assim. E ela tem este livro que é, não sei se consegue ver aí, que é a posição do que ela chama Critical Poetic Inquiry.
Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nisto. Utilizar a poesia como um modo de investigação. Eu fui ver como é que ela foi. E o que é que neste caso, eu depois vi que há uma literatura abundante em relação a esta metodologia, é uma coisa que eu quero procurar mais e investigar mais, e neste caso o que é que ela faz? Ela, por exemplo, tem entrevistas de sujeitos e transforma alguns certos das entrevistas que ela acha mais importantes em poemas. O que é que ela diz? Bom, aquilo é ela que faz o poema a partir da entrevista, deixa de ser a voz do sujeito. Mas o que ela diz é o seguinte: eu, quando faço investigação qualitativa, vou tanto ao detalhe da análise do que é que eu estou a fazer. Estou a ver o que é importante na fala daquele sujeito, organizá-lo, etc. O poema funciona para mim precisamente como esse processo de investigação, de depuração dos enunciados do sujeito, onde eu identifico o que é mais importante do que ele disse, enfim. E eu fiz uma experiência que foi pegar numa entrevista que tinha um aluno e fazer, não sei se é um poema, se é uma história, a partir de uma entrevista que eu vou ler. Tu lês muito melhor que eu, tu podias ler isso, mas não te vou fazer essa maldade. Não conheço. Posso ler? Sim? Então, olha. Baiano estreia, professor. Como? Baiano não nasce, estreia. Tá, mas... Entra aqui por causa do som também, por favor. Fixe aqui ao lado. No computador. Ah, tá. E opcional. Fica bom isso daí? Melhor Tem uma aqui, ó. parte muito identidade no meio, né? Era um texto tão difícil, pá, mas tão difícil que o li para aí umas 50 vezes. E 50 vezes fiquei sem entender. Um texto, pá, tão difícil, mais difícil do que aprender russo. Oh, meu Deus! Mais fácil entender o curso do que entender aquele texto. E até que não era muito grande, pá, para aí umas 10 páginas, não mais do que 10 páginas, nada de especial o tamanho do texto, mas nunca me tinha acontecido aquilo, pá. E foi então que se deu a magia. A magia são as pequenas coisas que acontecem na aprendizagem entre nós. Quando a gente está à volta da mesa, do mesmo assunto, muitas vezes é como se estivéssemos às escuras, literalmente às escuras, e de repente, pumba, alguém acende uma luz naquele canto. E pá, isso é boa ideia. E um gajo vai lá, olha, e é como se estivesse um interruptor do outro lado. Ó pá, não acredito. E depois acende-se outra luz, e outra, e pá, eu estava aqui, à volta, e jamais eu ia chegar a isso. Muitas das vezes, numa só matéria, num só texto, 3 pessoas trilharam ali um caminho. E pronto, já está, eu agora percebo, eu entendo o que não entendia. Isso é a magia. Obrigadíssimo. Eu acho que é uma forma muito bonita de explicar o que é a aprendizagem colaborativa. Eu quando estava a fazer a entrevista, fiquei deliciado com aquilo, a dizer, não entendi, nunca me aconteceu isto, e de repente telefonam, pegam, falo no WhatsApp e acendeu-se ali uma luz. E depois falo com outra e acende-se outra luz. E depois falo com outra e acende-se outra luz. Isto é magia. Eu nunca vi uma descrição tão bonita do que é a aprendizagem colaborativa. Mas pronto, dentro desta ideia de que a autoetnografia valoriza bastante a escrita e objetos heterogéneos de escrita, portanto, já vos mostrei um aspecto de um conto, já vos mostrei um poema, daqui a bocado vou-vos mostrar uma fotografia, um filme, mas ia buscar só aqui, portanto, estava a falar da importância da escrita, tenho aqui uma coisa em inglês, não consegui traduzir, mas é de umas autoras, a Brownie e Clark, que trabalham muito a análise temática, que é um desses livros que está a correr por aí,
e onde elas definem o que é encontrar, por exemplo, se eu tenho uma série de entrevistas, ou até documentos, ou seja o que for, eu quero fazer uma análise temática, o que é a análise temática? Elas têm aqui três hipóteses. Uma, há pessoas que acham que a análise temática é fazer um sumário, um resumo do que os sujeitos dizem numa entrevista. Isso para elas não é análise temática. Não é? Outra elas brincam até um bocado com a ideia que o investigador anda à procura de diamantes, de joias na entrevista. Ou seja, o que ela quer dizer com isto é assim. Há muitas pessoas que pensam que os temas estão nos dados. Eu vou falar agora só de entrevistas, certo? É mais fácil. Que os temas estão nas entrevistas e elas dizem, não, aí utiliza-se muito a expressão, os temas emergem dos enunciados. E elas dizem, não, os temas não emergem. O investigador é que interpreta as suas coisas e elas assumem claramente a posicionalidade do investigador, a subjetividade do investigador ao analisar aquele material. E, portanto, para elas o que interessa é que um tema constitua uma narrativa coerente, rica, densa e interessante da nossa interpretação. Portanto, assume-se aqui não uma objetividade que de facto não existe, mas uma implicação do investigador com os dados que está a analisar e é a riqueza dessa interpretação que vai importar para a análise, certo? Não, tem uma pergunta no chat que tem a ver com isso. Olha aí no YouTube. A Lígia está ali. Tá aí na tela? Eu não estou conseguindo ainda. Por favor, lê aí a aula. Como podemos separar a história de um entrevistado com objeto de pesquisa, haja vista poderá interferir nas respostas do entrevistado? Repita aí, por favor. Como podemos, porque aqui está cortado, como podemos separar a história de vida de um entrevistado com o objeto de pesquisa, haja vista que isso, poderá interferir nas respostas do entrevistado? Não entendo totalmente a pergunta, mas aí a palavra-chave dessa pergunta é interferir. Nós temos que assumir que tudo interfere com tudo. Quer dizer, essa pergunta, se calhar, e peço desculpa se estou a interpretar mal a pergunta, mas pode ter como subjacente a ideia de que eu, como investigador, vou, com toda a objetividade, descobrir o material que me é dado. Nós temos porque é que estas autoetnografia, como outras metodologias mais qualitativas, porque é que elas aparecem na educação? Acho que em vez de responder diretamente à pergunta, eu vou dizer isto. Nós tínhamos, por exemplo, quando eu comecei a estudar psicologia, eu tive uma formação totalmente positivista e quantitativista. Chegar a estas coisas para mim demorou muito tempo. Vocês aqui no Brasil, por exemplo, já há muitos anos que têm muito mais liberdade. Por exemplo, fazer uma escrita académica na Europa e em Portugal, nomeadamente, a partir do eu, da primeira pessoa, é uma coisa muito difícil. Vão-te logo dizer, mesmo uma tese, tu tens que escrever num nós impessoal. Porque o nós impessoal é que é o objetivo. O eu é totalmente subjetivo. E o que estas autoras afirmam, como muitas outras, é que realmente essa pura objetividade não existe, porque mais vale nós assumirmos a nossa subjetividade interpretativa e assumirmos que há interferência disto e daquilo. Mas eu ia dizer, quando eu comecei a estudar, dentro dessa perspectiva quantitativista, não sei o quê, era o método experimental que se utilizava em educação. E começam a surgir a pesquisação, a etnografia, a análise coletiva, a análise temática, etc., como uma alternativa a essa pesquisa experimental, que por um lado as pessoas começavam a queixar de que o trabalho produzido pelos investigadores em educação
tinha poucos reflexos práticos na vida das pessoas. Da pessoa que está na sala de aula, não é? A pessoa faz um trabalho experimental muito fora do contexto e aquilo acaba por ser pouco prático para quem está no campo, no terreno. Mas por outro lado, peço desculpa, por outro lado há esta ideia que é assim, que é utilizar a metodologia científica tradicional das ciências ditas exatas para a educação. Vocês suponham que e portanto temos aquela história do grupo experimental, o grupo de controle, esse tipo de coisas, e uma análise, a hipótese H0, que se vai validar ou invalidar com a estatística. Vocês suponham que estão a fazer investigação em agronomia, em agricultura. Por acaso, eu acho que nós, educadores, nós investigadores, devíamos saber mais como é que se faz a investigação nas outras disciplinas. Mas eu vou dar um exemplo, eu não vou dizer nada da agricultura, mas pode ser um bom exemplo. Nós queremos plantar batatas e temos o terreno A do lado esquerdo e temos o terreno B do lado esquerdo, do lado direito. E na nossa experiência vamos fazer com que o terreno A e B sejam totalmente equivalentes. Sei lá, em grau de acidez, de umidade, nas várias características, certo? De modo a que se possam comparar. Portanto, eu vou plantar batatas no terreno A e no terreno B, e depois no terreno B vou adicionar um adubo qualquer para ver qual é o efeito. Se no terreno B as batatas crescerem muito mais do que no terreno A, eu posso dizer que este adubo faz efeito, não é? Não é? Eu não posso ter um terreno muito fértil de um lado e outro pouco fértil e pôr adubo num e já não sei se o efeito é por causa do adubo ou por causa do terreno ser fértil à partida, não é? Isto é um princípio do método experimental, de ter um grupo de controle e um grupo experimental. O grupo experimental é onde nós induzimos uma variável qualquer que queremos que faça efeito e vamos comparar com um grupo que não sofreu essa intervenção e que é comparável à partida e vamos ver se a nossa intervenção fez efeito ou não. Isto, por exemplo, é o tipo de investigação que se faz em medicina. Como é que se avalia se uma vacina tem efeito ou não? Arranjam-se duas populações comparáveis, dá-se uma vacina numa das populações, numa das amostras, não se dá na outra, e vamos ver se uma amostra fica mais imunizada ou não. Mas têm que ser coisas comparáveis. Ora, o que acontece é que nós, em educação, nós não temos coisas assim homogéneas. A educação é um terreno extremamente fluido, não há uma turma que se compare com a outra, não há... teríamos de ter, por exemplo, se eu vou comparar um método com outro, teríamos de ter dois professores que fossem iguaizinhos a aplicar esse método, quer na metodologia, quer no entusiasmo, quer na motivação. Teríamos de ter alunos com as mesmas características na turma A e na turma B. E isso nunca acontece. A educação é um contexto demasiado variável para nós podermos lidar com metodologia experimental. Não quer dizer que algumas coisas não se possam tratar com metodologia experimental, mas, em geral, nós conseguimos aprender mais através de metodologia de pesquisação, de DBR, Design Based Research, da autoetnografia. São coisas que têm a ver com a experiência. E a melhoria e a inovação na educação tem que ser feita nessa base de indicadores. É que eu posso trazer da experiência que eu fiz agora que me digam que eu posso melhorar numa segunda iteração a minha prática, não é? Isso é muito diferente do que estar a fazer trabalho experimental, que em geral o trabalho experimental procura leis universais. Nós não procuramos leis, nós procuramos a bondade das práticas, não é? Se elas realmente, se nós reconhecemos na nossa prática que tem bons efeitos ou não, através de alguns indicadores muito mais quantitativos. E por isso, na pergunta que me fizeram, eu tenho a ideia que a interferência, a palavra interferência é como se nós estivéssemos a pensar no tal grupo experimental e no grupo de controle, e que nós procuramos que não haja interferência de nada, a não ser da nossa variável
independente do que é o que vai afetar o tratamento da experiência que estamos a fazer, não é? Ainda dentro desta mesma análise de questão, comparando as pesquisas, né? Então, a pesquisa experimental que pressupõe uma imparcialidade, uma objetividade, evidências objetivas, né? A quantificação, essa generalização ou a comparação. E nós estamos falando de um outro tipo de pesquisa, porque nós estamos pesquisando com pessoas, são pessoas, né? E daí nós vamos para outras questões, não é mais essa objetividade, mas uma subjetividade, não é? Não é mais, a gente diz que é assim, parcialidade, mas há sim, é uma parcialidade, né? Há uma implicação, tanto do pesquisador quanto do sujeito que está sendo pesquisado nessa perspectiva. E a gente fala, então não tem como definir critérios, né? Mas eu penso que a gente pode deixar essa pesquisa um pouco mais rica e pensar em alguns elementos. Por exemplo, você trouxe aí algumas questões da sua experiência, né, com os estudantes, para que eles respondessem às entrevistas e entrevistassem os outros, os colegas. E a gente traz isso aqui também, mas nessa perspectiva, por exemplo, eu participei de um TCC, nessa orientação de uma estudante, e a história de vida dela era interessante. Só que ela não percebia que a história de vida dela era interessante. Então as pessoas podem não perceber que as suas experiências são interessantes, né? Então precisaria ter um olhar sensível. Então eu vejo que um dos critérios é trabalhar esse olhar sensível do pesquisador, mais ampliado, né? Com uma escuta mais apurada, e que isso precisa ser ensinado, a pessoa não nasce assim. E a gente na pesquisa, quando vai fazer esse tipo de pesquisa, precisa ter um olhar mais apurado. E quando estamos falando da etnografia, é pensar quais são os marcadores daquela cultura, daquela etnia, daquela identidade que é relevante trazer para dialogar com o pessoal daquele sujeito. Tem alguns critérios na sua pesquisa ou na sua condição de trabalho com os seus alunos que possa ajudá-los a ampliar mais esse olhar, né? Desenvolver suas habilidades, competências da autoetnografia? É uma pergunta complicada, mas por exemplo, eu quando eu mostrei e pedi para ler aqui este poema feito a partir de uma entrevista e mostrei aqui a referência da autora que trabalha isto, ela própria diz, este poema, que ela trabalha estas coisas, não é para valer para si, isto deve fazer parte de uma triangulação de várias metodologias que eu utilizo e a minha interpretação tem que ser holística, mais global, não é? Mas sim, eu acho que nós temos, para tudo isso, nós temos indicadores, não é? Tenho indicadores. Se por exemplo, uma aluna diz-me assim, já passei muito mais de uma hora, Mas é importante. Eu posso só... Você está à vontade hoje. Posso avançar um bocadinho e depois já vou à sua pergunta, tá? Eu vou só dizer, já vou numa hora e tal, vou só avançar com algumas coisas e depois eu vou-vos mostrar, por exemplo, eu estava a falar-vos da importância de nos pormos no lugar do outro. Esta fotografia que está aqui, não sei se vê bem aí, posso pôr maior? Esta fotografia fazia parte do manual de tutores para a educação à distância na era pré-internet. E não era bem, era uma fotografia, tinha outra que a senhora ainda tinha, além de... Estava ao telefone e com um bebê no colo e ainda tinha tacho na cozinha a fazer o almoço e tinha o livro à frente e tinha a televisão. E eu vi esta fotografia e nunca mais me esqueci dela. Eu ainda hoje, sempre que preparo um curso, penso em material, etc., eu tenho esta fotografia na minha mente.
E é isto que me permite eu desenvolver cursos com esta percepção de quem está do outro lado. E às vezes faço algumas sessões síncronas e eu vejo lá senhoras com os bebés ao colo, que me comove imenso sempre. Agora, como é que eu explico a um colega meu que nunca passou por isto, que nunca vi e não tem esta percepção, como é que eu explico a um colega meu que ele tem que ter este olhar e esta escuta? Bem, permuntologia experimental não acredito, mas é através da partilha de experiências, não é? Bom, mas isto pode ser um indicador. Eu consigo ver num curso se o professor, se mostrar a coisa, eu consigo ver se o professor de facto tem esta atenção ou não. Até no modo como o professor trata as pessoas, porque como eu estava a dizer há bocadinho, neste tipo de curso é muito fácil nós esquecermos das pessoas. Eu ponho uns PDFs, ponho umas perguntas no fórum e depois faz-se aquilo que eu chamo de pedagogia do PDF, que é, pronto, as pessoas só têm texto e tal. Agora, eu ia-vos mostrar aqui uns filmes, mas se alguém quiser ver este filme que no Brasil tem o título de Despertar de Rita e conta um bocado da história, é um filme muito engraçado. Despertar de Rita. Em inglês é Educated Rita. Isto está no YouTube, agora com a imagem já, mas é um filme engraçadíssimo sobre uma mulher da classe operária de uma cidade de Inglaterra que quer estudar e começa os seus estudos na Open University, que na altura tinha também centros de apoio presencial, e isso conta essa história. Mas eu vou saltar aqui por cima de uma série de coisas que poderiam ser importantes, mas vou-vos relatar um bocadinho das minhas práticas. Dizer assim, nós na minha universidade utilizamos essencialmente a comunicação assíncrona. Porque é a comunicação assíncrona que permite uma maior flexibilidade temporal para as pessoas. Se eu marcar sessões síncronas ou aulas síncronas todas as noites, é a morte do artista. Quer dizer, é a morte dos estudantes. Deixam de ter tempo para a família, deixam de ter tempo para estudar, deixam de ter tempo para tudo. No entanto, eu faço algumas sessões síncronas em certos momentos do curso e que são muito importantes. Por exemplo, no início de cada curso, eu faço uma sessão síncrona, aliás, faço várias, porque são várias turmas, onde apresento o projeto da disciplina, o que é que eu pretendo fazer, onde tento motivar as pessoas, tudo isso, não é? E onde eles, pela primeira vez, estão a ver uns aos outros. Não é? Portanto, estas sessões síncronas são importantes porque na comunicação assíncrona, tradicional, a coisa que é mais afetada, que desaparece, é a comunicação não verbal. Quer dizer, nós na comunicação textual assíncrona conseguimos, através de emojis, através de uma linguagem informal, conseguimos conectar-nos de alguma forma com as pessoas, mas a riqueza da comunicação não verbal perde-se muito. E daí que eu acho que é importante alguns momentos de comunicação assíncrona. E até eu pus aqui isto porque a comunicação assíncrona também, quando nós começámos com os cursos práticos, não havia comunicação síncrona. E a comunicação síncrona que havia era muito má. É aquela coisa de cai a Joana, cai o Zé. Eu até pus aqui esta imagem que é um boneco muito giro que compara a comunicação síncrona às sessões espíritas. Oh Zé, estás aí? ainda cá estás. Mas isso mudou muito com a pandemia. Mudou muito. Por um lado, o que é que nós vimos com a pandemia? Que havia uma série de coisas que se podem fazer online e que nós não imaginávamos. Sei lá, por exemplo, eu tenho um amigo que praticava yoga presencialmente todas as semanas, etc. E deixou de fazer yoga agora através da internet. Segue o mestre que está na internet e vai fazendo.
Mas coisas como música, como etc. É no coisas. Só não se pode aprender online a fazer massagens, por exemplo. Não é? Não estou a... Sim, mas tudo o que implica o toque, não é possível fazer online. Mas de resto, há muita coisa. Nós alargamos imenso o leque das coisas que conseguimos fazer online. Outra questão. Tá. Vou só tentar aqui acabar isto. Não esqueçam as nossas questões, está bem? Eu não sei, eu já vos falei do Frenê, não falei? Não. Falei-vos há bocadinho do Frenê, não? Ainda não. Mas conhecem o... Vamos, então não vou falar do Frenê, vou falar do Frenê. Não, mas a gente fica claro, mas pode falar, mas Não, só para dizer, o Centro de Frenê é uma espécie, eu vou dizer, é uma espécie de Paulo Freire dos anos 40 do século XX, portanto mais velho que o Paulo Freire, e que trabalhava com crianças e não com adultos. E o Paulo Freire, que era um tipo muito motivado para uma educação emancipadora, popular, etc., mas parte da sua pedagogia tem origem num problema que ele teve, que ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial, na garganta, e deixou de poder falar muito tempo seguido. Portanto, era impossível para ele chegar a uma classe de meninos e por cima e estar o tempo todo numa classe transmissiva a falar, porque ele não aguentava. Então ele teve que imaginar alternativas à aula transmissiva. E eu acho que o Freinet fazia educação online antes dos computadores. E o mediador dele era uma imprensa escolar, que vocês conseguem ver aqui, que é um tabuleiro com aquelas peças de chumbo, os caracteres de chumbo, como se faziam os jornais antigamente. E então, o que é que ele fazia com as crianças? As crianças ditavam os seus textos livres, as suas redações, poemas, etc. Depois imprimiam na impressora, colavam nas paredes, toda a sala, para todos verem, e faziam correspondência interescolar, mandavam os seus produtos para outras escolas, recebiam de outras escolas. Portanto, eu hoje em dia faço a mesma coisa, só que em vez desta imprensa escolar uso o computador, não é? Mas o resto, isto inspira-me muito, quer dizer, a ideia das pessoas terem produtos que possam partilhar com os outros, a ideia de pôr as pessoas a partilhar com outros elementos, com outras pessoas, que até, mesmo fora da turma, tudo isso está aqui presente. E, portanto, o Freinet foi muito inspirador para mim, neste sentido de que conceber o estudante como autor e produtor de coisas e não apenas como aquela coisa de o estudante online só escrever coisas num fórum, que é uma chatice enorme, já ninguém tem paciência nem para ler aquilo, nem para escrever. O ensino à distância não tem que ser chato. Não pode ser alegre, pode ser entusiasmante, etc. Eu vou-vos só mostrar aqui um ou dois exemplos do que é que eu faço. Isso é o mudo aí? É o Moodle. Já está aberto. Não abri, já está aberto. Não, aquilo não é o Moodle, aquilo é a ferramenta que eu utilizo, o Notion. É fechado. É fechado e está aberto. Não, aqui é só aberto para a turma, dos estudantes. eu vou-te mostrar agora. Isto é uma turma minha. Se isto andar. Não sei. Olha, não é. Não está aparecendo? Está aparecendo. Lá. Agora sim. Isto é um Moodle. Isto é... Ai, não. É um Moodle. Não está a conseguir. Bom, então eu não vou mostrar isto, vou passar adiante. Mas o que eu ia mostrar é assim. Eu tenho um Moodle, vocês conhecem o Moodle, tem aquela parte central. E depois eu proponho que cada estudante utilize o Padlet, vocês conhecem o Padlet? Sim. E o que é que eu peço aos estudantes que façam? No Padlet, façam a sua apresentação, mas em vídeo ou em áudio. Porque há pessoas que não gostam de mostrar a cara.
Mas logo isso cria uma presença totalmente diferente quando comparado com uma apresentação textual num fórum do mundo, não é? E depois peço-lhes que partilhem no Padlet também um dos seus livros de preferência, um dos seus filmes de preferência, uma das suas músicas de preferência, e depois peço-lhes num fórum que ponham os endereços de todos esses materiais no fórum e eu organizo, junto tudo aquilo na banda direita do Moodle, de modo a que todos possam ver tudo e possam comentar tudo, certo? E além do Padlet, utilizo esta ferramenta que eu estou a utilizar para a apresentação, que é uma ferramenta que se chama Notion, se vocês puderem experimentar. É uma ferramenta fantástica, altamente potente e versátil e muito fácil. Notion. E onde eles fazem os seus portfólios. Portanto, eles estudam determinados conceitos e depois têm que, em vez de me estarem a mandar um texto escrito em papel, põem nos seus portfólios digitais, certo? Pronto, e depois tenho, por exemplo, fiz coisas como vou fazendo. O tipo de coisas que eu faço, procurando utilizar recursos educacionais abertos. Por exemplo, faço, uma experiência que eu fiz foi, os estudantes têm que, vocês sabem o que são wikis. Organiza turma por grupos e cada grupo tem que fazer um wiki sobre um determinado tema, certo? E partindo do princípio que estão a construir um recurso educacional aberto. No ano seguinte, o que eu peço à turma do ano seguinte é que peguem aqueles wikis que foram feitos por aquela turma e os melhor. Tem umas grelhas de análise, portanto aí vamos buscar indicadores. Vocês analisem estes wikis, os estudantes ficam assim um bocado reticentes à partida, então, mas eu agora o material da minha disciplina é feito por outros estudantes, não é feito pelo professor. Ficam assim um bocado hesitantes, mas arranjo uma série de grelhas de análise em que vocês aqui analisam os vídeos, os textos, as imagens, vão ver se o wiki tem um licenciamento do Creative Commons bem feito e o trabalho no segundo ano é melhorar o trabalho que os alunos do primeiro ano fizeram. Certo? Também já utilizei isso fazendo, eu não sei se aqui não deve abrir, por exemplo, fazendo um livro aberto. Online aqui apareceu, não aparece. Quando eu mudo, não. Mas um livro online, baseado na plataforma Wikilivros, que é da Wikipédia, e é um livro interativo e que está online, com as matérias do curso, e depois no ano seguinte faço outra vez a mesma coisa. Vocês agora o que têm que fazer é analisar este livro e melhorá-lo. Dou-lhes sempre grelhas de análise, grelhas de análise para eles fazerem essa melhoria. E portanto vou fazendo sessões síncronas, porque isto tem importância, as sessões síncronas bem localizadas, por exemplo, quando eu quero explicar bem qual uma atividade que vão fazer, por exemplo, essa atividade das entrevistas, ou em vésperas de avaliações, e conversamos muito sobre o que é isto de estar online, e finalmente termino o ano letivo com uma festa virtual, onde vocês têm aqui ver essas fotografias, não? Onde as pessoas dizem poemas, contam histórias, falam da sua vida profissional. Por exemplo, se uma pessoa é um bombeiro, conta o que é que faz na sua vida de bombeiro; se a pessoa é soldado, conta o que é que faz na sua vida de soldado; uma é contadora de histórias, etc. E as pessoas, nós estamos ali às vezes 3 horas online e a beber copos também, como se fosse uma festa a sério. E as pessoas criam ali um envolvimento e uma relação. E apesar de serem pessoas que nunca se viram e se calhar nunca se vão ver na vida, criam relações de amizade. Há pessoas que fizeram trabalhos de grupo, umas no Brasil, outras cá, e ao fim de 10 anos ainda continuam a comunicar e a dar-se umas com as outras. Certo? Eu vou terminar agora dizendo que, por exemplo, um era cantor de ópera, tá? Que cantou ópera para nós.
Outro era diretor de um rancho folclórico, não sei como é que se diz aqui, danças populares. Outro trabalhava num museu, num museu dos mais antigos, num museu não, num convento dos mais antigos de Portugal, explicava-nos qual era o convento, etc. E depois tenho aqui testemunhos, olha, eu tenho aqui este testemunho que assim, a estudante começa por dizer que queria dizer um poema do Fernando Pessoa e queria dedicá-lo aos professores e aos meus colegas todos que me acompanham nesta loucura que é a licenciatura, porque ela já viu isto, as coisas que eu descobri um bocado loucas, não é? Então vou começar. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, que são os momentos que nós passamos juntos nesta unidade curricular e que eu agradeço do fundo do coração. Porque por mais anos que nós vamos continuar, quando falamos desta licenciatura, vamos lembrar sempre destas aulas de certeza. Eu tenho a certeza que todos os alunos que estão aí se vão lembrar. Muito obrigado. Portanto, isto é o balanço que ela faz de um curso online, num curso que tem estas características que tem tudo para ser um curso totalmente impessoal e anónimo e, no entanto, consegue-se fazer com várias estratégias, atividades, etc. Agora, que indicador? Isto para mim é um bom indicador. Por exemplo, ou o estudante dizer, olha professor, eu até me esqueci que o meu trabalho era para uma nota. Eu estava tão preocupado em fazer uma coisa perfeita e bonita para os meus colegas verem e se inspirarem, que eu esqueci-me que estava a trabalhar para uma nota. Mas pronto, isto são indicadores que eu tenho. E mudei muito a maneira de trabalhar. E tenho outro indicador. Eu por exemplo, quando eu trabalhava sem ser neste registro, de pôr as pessoas a fazer coisas, atividades produtivas, etc. E trabalhava apenas com o fórum na plataforma, eu cheguei a ter uma depressão. Eu não conseguia conectar-me com os estudantes através apenas do texto escrito e de umas fotografias que têm 1 centímetro quadrado no muro. Eu já não conseguia, eu tive que dar a volta completamente a mim próprio. Isto faz parte da minha autoetnografia, que é descrever também quais são as nossas emoções como professor. E eu tive momentos de uma crise muito grande, eu não suportava já isto. E agora dei a volta por cima e eu quando comecei a dar aulas online, eu sempre adorei, porque imaginava coisas, situações muito diferentes, mas depois fui caindo no ramo destas coisas do fórum e tal, e fiquei completamente encalhado. E depois revitalizei isto tudo. Pronto, e enfim, não sei se perceberam muito bem o que é a autoetnografia, não explorei muito teoricamente, mas é isso, é um conjunto de. Agora escapou. Um conjunto de recolha, de observações, de dados, de memórias, não é? Por isso eu vos pus ali aquela fotografia que para mim ainda hoje é muito importante, aquele filme que para mim também foi muito importante na altura, porque isso constitui-nos como pessoas, não é? Por isso eu vos li aquele poema que para mim, aquele trabalho que eu fiz com as crianças é muito significativo e acho interessante que ainda hoje continue a ser-me útil porque foi aquele trabalho que me formou e portanto eu sinto-me hoje a aplicar aquelas coisas que fui buscar dessa altura. Pronto, é isso, calma agora, não sei se alguém tem mais perguntas. Não, fica bem claro. Eu queria falar um pouco dessa coisa das comunidades de práticas. Sim. E na sua fala você traz já quais são os elementos, que eu penso que é um desafio, sobretudo nas atividades que são assíncronas, né? Exatamente. Sim. Formar essa comunidade, tornar essa comunidade ativa, pulsante, Sim. colaborativa. Esta atividade com as entrevistas as pessoas adoram, vão para o habitual. Também tem esta coisa que é, às vezes as pessoas vão para um curso online, tem que estar dentro da plataforma, não tem. Por exemplo, se eu for um professor de geologia, o que eu faria
era convidar as pessoas a irem às suas zonas, fotografar, ir a mostras de rochas, etc. E depois trazer para dentro do curso. As coisas não têm que ser só. Exatamente, o online pode ir para fora, para dentro, podemos trazer coisas. E pronto, ou uma receita. Eu já durante há muito tempo dei aulas sobre design institucional e como fazer cursos online. E as pessoas, por exemplo, eu propunha diversos tipos de cursos que as pessoas podiam fazer, mas alguns podiam ser um clube de leitura, não um curso propriamente, mas é como como se pode animar um clube de leitura através de uma comunidade online. Outros traziam, sei lá, cursos sobre jardinagem, que aparentemente é uma coisa, pronto, mas as pessoas trazem, o que é que fazem, tiram fotografias, outras de culinária. Portanto, pode-se fazer, acho importante esta ideia de que As experiências. exatamente, coisas que estão lá fora, Práticas, experiências. virem para dentro. E sobretudo, é preciso que nós consigamos criar um ambiente de proximidade, que teoricamente chama-se presença social. É preciso criar um ambiente socio-emocional interessante, positivo e alegre, com um conjunto de pessoas que nunca estiveram uns com os outros. Isso é que é. E que talvez nunca estará. E que talvez nunca estarão. Mas consegue-se fazer. Nós só queremos agradecer, professor. Eu acho que a professora Magda quer. Não? Já contemplada também. Nesse momento, eu vejo que nesse movimento de auto, hetero, formação, o senhor nos faz refletir, né, a partir da sua experiência, pensarmos o quem somos nós, né? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiência, de vivência, e aí nos traz também a rememoração de que autores, né, que o senhor trouxe da nossa história de formação, né, quanto pedagogos ou não, mas validar a importância, né, das teorias, né, as escolhas que nós fazemos, né? Nós precisamos estar atentos, inclusive, para essas opções que nós fazemos, né? A partir daquilo que a gente compreende e os princípios, né, da nossa formação e aquilo que a gente carrega para a nossa prática, seja ela presencial, seja ela online, né? O senhor nos traz com clareza que todo o nosso percurso de vida e formação, ele nos faz lembrar de Maria Cristina Jussou, né, dessa experiência formadora, nesse movimento que nós nos tocamos, né, a partir daquilo que nós sentimos, vivendo, com a nossa subjetividade, com as nossas implicações e com aquilo que a gente acredita, principalmente referendando-se a partir de uma perspectiva de uma praxis pedagógica implicada. É uma praxis de um professor pesquisador que busca interagir, respeitar, dialogar dentro de uma ética coletiva e que tem um cuidado com o outro, né? O prazer do encontro, de encontrar o outro, os outros, as comunidades, né? E está sempre se vinculando a esse contexto, mas de forma subjetiva, implicada, mas também praticando o epoché, né? Suspendendo as nossas preconcepções para que a gente tenha acesso às pessoas, a gente vivencie estar com essas pessoas, né? Mas, contudo, todavia, não nos deixando à margem e guardado numa caixinha, mas está interagindo com o outro a partir do que se sente, dessa sensibilidade. Ele nos lembra também René Barbier, né? Autores outros, como Paulo Freire, né, que o senhor traz, e que a gente vê em todo esse movimento de fato, qual é o papel da educação nesse movimento de humanização. Né? Então, olhar, eu acho que a autoetnografia, ela vem fazer com que a gente reafirme, né, o nosso olhar humanizado para estarmos nos contextos de pesquisa, nos contextos educacionais, nos contextos profissionais. Eu acho que é um elo, né, que a gente valida a partir da fala do senhor, dessas experiências. Nós temos trabalhado muito nos nossos componentes, com Antônio Nova, com Roberto Silva Macedo, com Gertz, né? Nessa perspectiva de a gente estar imerso, de descrever para compreender, buscando sentidos e significados, e não
deixando à margem aquilo que nos toca. Né? E aí a gente traz para essa conversa, como o senhor, né, as palavras que nesse momento foram evidenciadas como esse lugar, né, dessa experiência, né? E ancorado não só em Maria Cristina Jussou, mas também como Jorge La Rosa, né, que vem nos mostrando a importância, né, de nós não sermos apenas professores pesquisadores, mas nós estarmos imersos e atribuindo sentido àquilo que nós estamos fazendo junto com o outro e com os outros. Então, é um avanço, né, nós estarmos, inclusive, validando aquilo que nós vivenciamos, né, não só com os adultos, mas com as crianças, né, o quanto elas têm muito a nos ensinar e nos ensinam a cada dia. Nós temos aqui professoras, né, de educação infantil, professoras do ensino fundamental, professoras de educação de jovens e adultos, e não só as crianças, mas começando por ela, né, esse alicerce para a nossa formação, inclusive por esse olhar curioso, né, esse olhar desejante, e que nós temos que estar alimentando dentro de nós, né, esse olhar, essa busca pela descoberta, né, a escuta ativa, esse movimento de e sensível, para além do que está no papel, do que está escrito, mas assim, percebendo as possibilidades, né? E criando, né? A gente quando fala desse lugar, para a gente estar, de fato, podendo desenvolver esse potencial criativo que existe dentro de nós, né? E que existe dentro do outro. E se a gente começa a ver por esse olhar, não só a educação presencial, como a educação, né, à distância, ela vai abrir caminhos, abrir possibilidades. Então, agradeço muito ao senhor por ter nos trazido tantas referências, compartilhado um pouco de si, né? Essas narrativas de si. A nossa tese foi baseada também nesse caminho e penso que é tudo isso que nos constitui, é tudo isso que nos forma. Né? E é por isso que nós temos que estar publicizando, né? O professor Manuel fez uma fala sobre curriculares, né? Mas é lá que as pessoas nos conhecem, né? É através de lá que as pessoas nos conhecem, de longe e de perto, mas aquelas que estão conosco precisam também saberem aquilo que nós estamos partilhando nos contextos que vivenciamos, com elas e sem elas. Então, é um círculo de diálogos que se constitui de evidências necessárias e partilhas como esta que nós estamos tendo aqui hoje. Ficamos muito agradecidas por este novo caminhar com o Senhor, né? A partir de tantas possibilidades que nos trouxe, não só com a sua poesia. E eu quero dizer que pela minha escolha nesse momento, eu quero finalizar minha mediação aqui por conta do horário. Vou pedir para as meninas, se quiserem destacar alguma pergunta no chat, puderem me ajudar nisso, enquanto eu retomo o poema Elogio da Lentidão, né? Eu preciso muito desse tempo lento e gordo. Ai, como eu preciso desse tempo lento. E fitness. Né? Porque a gente tem que sair da emergência. E quando o senhor fala isso, eu rememoro quando a gente chega a campo, né? Quando a gente escolhe aquele campo, que a gente se depara com as pessoas, a nossa ansiedade, a nossa pressa, esse aligeiramento que a instituição e o processo de pesquisa nos faz e faz com que nós não consigamos viver cada momento, a minúcia do detalhe daquele lugar, daquelas pessoas. E a ansiedade, a correria, né, que nos leva. E aí uma vez uma perguntou, por que as pessoas dizem que o método se faz ao caminhar? Não é que não tenha que haver planejamento, é preciso haver planejamento. Não é? O senhor mencionou a organização, o projeto, como a gente tem que organizar nosso pensamento do início com o objetivo, o que se quer, por que nós estamos ali, pensar como pode acontecer, mas abertos à incompletude, ao cotidiano, porque as pessoas não são robôs, não são máquinas, né? As pessoas são pessoas e trazem a sua vida e formação. E é por isso que a gente tem que estar vivenciando o campo de pesquisa e não chegar lá, colher, coletar, né? E sugar, né? Mas criar, poder ouvi-las, criar, não é todo um grupo focal, faz toda uma diferença.
como uma entrevista narrativa, né? E aí essa abertura, né, sobre pensar essa autoetnografia foi muito rica para nós, né? Despertou muitas coisas, para além daquilo que nós já temos dialogado e discutido. E temos aqui também no auditório algumas perguntinhas e eu vou pedir 3 pessoas, né? Podemos fazer rapidamente. Agradeço por demais a presença. Nossa diretora, uma brecha, vai precisar se ausentar. Faça os compromissos, professora Cris Lírio também. Então, agradecemos. Ao finalzinho vai ficar gravado no YouTube. Olha o tempo todo. A gente não vai poder aproveitar. Ainda não temos. Espero que tenham gostado. Satisfação. Tempo do café. Parabéns. Tchau. Fazer, por favor, se apresente. Do aluno especial do IBGE. Na verdade, queria parabenizar por este momento, né? Agradecer por essa oportunidade, muito enriquecedora para todos nós, muito significativo. Parabéns pela produção do livro. E nos despertou, né? Principalmente eu fiquei bastante curiosa e instigada com a capa, né? A capa do livro. Qual poesia está relatada Ai, não sei, foi a editora que me arranjou. Não tem tiveram. publicado, né? Não houve nenhuma escuta ativa em relação ao autor. Eu disse que eu tinha relação Quando eu cheguei com já a tinha. poesia. Não, e aqui não. a gente estava tentando aqui Não, eu por acaso descobrir até gosto da nada. capa, mas não sei qual é o. Qual É é o porque eu enxergo um elefante E a e formiga. uma formiga. Ah, não, Eu já será? consegui Será? ver, eu sei que não tinha a ver, mas eu consegui trabalhar ver essa a enxerga. Estação de Amaral, a obra Estação de Amaral, deve ser A poesia está na mente do leitor. Eu pensei que a capa em si já era a própria poesia, porque geralmente né, tem a ver com o contexto. Já Mas virou, realmente e da autoria é uma escapou-me, a capa escapou-me. Foi o editor que arranjou a capa e não me deu grandes hipóteses de discussão. Mas aí já temos Mas uma autoria poesia. baiana, né? Como? Já temos uma interpretação Ah, sim, de claro. autoria claro. baiana Boa, daquilo boa. que pode vir a ser. Exatamente. Duas, na verdade, mas a da formiga e o elefante Sim, que sim, trouxe sim. na fala, Sim, sim. quanto que Estação de Amaral Sim, sim. me faz imaginar essa coisa. Mas o que eu sinto também é muito difícil. Eu por exemplo, esta ideia de utilizar a poesia como processo de pesquisa. Mas eu sinto que é muito difícil eu conseguir convencer os meus colegas em Portugal da pertinência deste tipo de coisa. É o desafio para continuar, não é verdade? E cada vez mais agregar pessoas. É o desafio. Mas Então, mais uma curiosidade, o tema, o título, Navio, né? Navio é uma das poesias presentes no livro. Por que ela foi escolhida para representar o livro? porque esse poema tem a ver com a separação da minha esposa e é muito significativo para mim. Se eu ler, ver que é um poema sobre uma separação. Mas como continuamos ainda hoje muito amigos, eu já estou divorciado há 20 anos, isto não se tem que dizer aqui, mas pronto. Mas como continuamos muito amigos, achei que era interessante dedicar-lhe o poema. Aliás, está aí o El, que chama-se Suzy. É uma querida. E pronto, é isso. Aliás, devo dizer uma coisa engraçada que ninguém acredita. Nós temos uma filha de 28 anos e quando nos casámos fomos fazer uma viagem de núpcias, como é normal, a Cabo Verde. E quando decidimos separar, resolvemos fazer uma viagem também para pôr fim ao casamento e viemos a Salvador. Foi a primeira vez que eu conheci Salvador. Foi essa viagem. Pronto, é assim. Esse poema é muito pessoal mesmo, não é? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Bernadette Gatti, né, no livro de 2019, sobre professores do Brasil, ela faz uma crítica sobre a educação à distância para a formação de professores. A questão, assim, ela pondera tanto os pontos positivos quanto